bom dia, colegas de trade. É muito gostoso estar novamente aqui com você. Um especial abraço a você que está chegando agora, que está participando pela primeira vez destes nossos encontros. Nós utilizamos este espaço para falar de nossos trades, porque estamos investindo e como pretendemos administrar o nosso investimento até a saída, até o nosso ponto de deixar o mercado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que eu não gravo realmente um trade quando eu sou estopado em meu stop loss, em meu stop inicial. Por quê? Porque eu não quero mostrar os meus trades negativados? Não, isso seria absurdo. Qualquer trade de bom senso sabe que vai ser estopado. Em pelo menos 40, 50% das operações, nós somos estopados. Isto quando o mercado está a nosso favor. Quando o mercado nos apresenta dificuldades maiores, até em 60% dos nossos trades nós podemos ser negativados em um mês. Tudo bem, isso não faz diferença. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso no percorrer desta apresentação. Mas eu não apresento o trade quando ele é estopado logo no início, logo no stop loss, porque eu não tenho o que dizer, pessoal. Apenas eu fiz tudo certo, eu segui de forma disciplinada o meu trade e ele foi estopado. Ou seja, o mercado virou. Porque, perceba, do lado de cá, do lado esquerdo da tela do computador, tem um monte de candles, não tem? Então, aqui dá para eu analisar que tem topos e fundos descendentes, dá para eu analisar figuras, tem um monte de coisa. Dá para eu ver que os preços estão abaixo da média móvel de 9 períodos exponencial, abaixo da média móvel de 72 exponencial. Eu posso traçar linhas de suporte e resistência. Tudo bem, aqui é fácil. Mas do lado direito do meu gráfico não existe nada. Está tudo em branco. E como eu não sou capaz de prever o futuro, eu não sei se o mercado vai a meu favor ou contra mim. Então eu vou ser estopado em várias operações. O que de verdade vai fazer diferença, nós já falamos sobre isso, meu amigo, nós já falamos sobre isso, minha companheira. O que vai fazer diferença é o risco-ganho. O nosso trade, para ter sucesso, precisa de risco-ganho positivo. Então, no meu trade anterior, eu realizei um trade de dólar franco suíço, um trade de venda, mas o mercado volátil como está devido aos gaps de abertura do domingo, eu fui estopado em 35 pips. Não tem nenhum problema. Isso faz parte do gerenciamento do nosso risco. Tudo isso fica à disposição para que todos possam ver, para que todos possam acompanhar no nosso blog www.edilsoncorreatrader.blogspot.com. Fica tudo exposto lá. Nós deixamos o nosso extrato mensal. Todo final de mês, nós pegamos uma cópia do nosso extrato e postamos no blog para que vocês acompanhem os trades que fizemos, os stops. Então não preciso ficar aqui colocando vídeo para falar de um stop desse. Se por um acaso o mercado apresentar algum ganho e depois voltar e apresentar alguma perda, mas houver uma correção, houver um histórico, aí sim, aí nós gravaremos o vídeo, com lucro ou com prejuízo. Espero que isso tenha ficado esclarecido, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para mim, edilsoncorreatrader@gmail.com. Mas esse trade em dólar americano, dólar australiano, vocês podem ver aqui, período de 4 horas. Nós realizamos por conta de alguns motivos. Vamos analisar então
o motivo que nos colocou no mercado. Agora são 6 horas e 32 minutos do dia 18 de setembro de 2013. 6 horas e 23 minutos, horário de Brasília, tá bom? Bom, deixa eu dar uma abertura aqui nesse gráfico para a gente poder olhar um gráfico mais longo um pouquinho, tá bom? Então, este é um gráfico de 4 horas. O que nós vemos aqui? Nós tínhamos uma linha de tendência de alta, essa linha vermelha, não é? Ela foi rompida e a partir de então, topos e fundos descendentes. Esta é a primeira análise. Isto no gráfico de 4 horas. Então, como os preços romperam esta linha de tendência de alta, como os preços viraram a média de 72 períodos, que é a média que nos dá, a média mais importante, que nos dá o sentido real do movimento do mercado. E como os topos e fundos estão descendentes, nós vamos procurar por operações vendidas. Nós estamos junto com os ursos, porque é onde está a força do mercado, certo? Agora, vamos analisar uma outra coisa. O gráfico de um dia, que é o nosso gráfico de referência para saber o sentido a longo prazo do mercado. Perceba o gráfico de um dia como está. Vocês conhecem essa figura? Isso é muito importante, meu amigo, minha amiga. Muito importante mesmo. Vamos dar uma analisada nessa figura. Aqui nós temos um topo. Aqui nós temos um outro topo mais alto do que o topo anterior. Aqui um topo mais baixo que o topo anterior. E o rompimento da linha de tendência de alta aqui num gráfico de um dia, que é um gráfico mais importante, por ser de maior duração, de mais longo prazo. Perceba, essa figura é muito conhecida e muito valorizada pelos analistas técnicos. É um ombro, cabeça, ombro. Um ombro, cabeça, ombro indica uma reversão de tendência. Aqui, então, essa tendência de alta, a partir do rompimento da linha de pescoço do ombro, cabeça, ombro, segundo a teoria de Down, você começa a ter uma perspectiva de baixa. Mas qual é o ponto de objetivo, o target dessa operação quando ocorre esse tipo de rompimento? O target, segundo a teoria de Down, é a medida da cabeça, do ombro, cabeça, ombro, ou seja, do movimento mais alto, plotada para baixo. Então, seria algo mais ou menos assim. Ou seja, mais ou menos vindo até essa linha, que é uma linha clara de suporte, que realmente o preço deve dar uma refletida a respeito do movimento quando chegar nesse ponto. Então, veja, nós temos aqui, claramente, um objetivo muito longo, bastante interessante. E quando nós entramos em 4 horas, quando nós entramos em 4 horas, nesse rompimento, o nosso stop era, ou é, né? Ainda está o mesmo stop loss, o mesmo stop inicial, porque o movimento aqui está um pouco lateral, ele não está descendo com uma configuração mais clara. Mas o nosso stop aqui é
de 18 pips, menos de 19 pips o nosso stop inicial. Então, o que eu quero dizer com isso? Que com esse stop inicial de apenas 18 pips e que no diário nós temos algo tão longo, um objetivo tão longo como este fundo, nós podemos analisar que este é um trade muito interessante. Muito interessante porque tem um risco-ganho, que é a única coisa que nós precisamos para um bom resultado de trade. Nós temos um risco-ganho, como eu estava dizendo, muito interessante. Agora, veja aqui, pessoal. Isso daqui não é mais um gráfico diário. É um gráfico de 4 horas. E aqui nós também temos, perceba, nós também temos a mesma figura, ombro, cabeça, ombro, aí no gráfico de 4 horas, já puxando para uma linha de tempo mais longa, ou seja, deixando os candles menores. E o objetivo aqui também é bastante longo. Vem aqui, neste ponto. Então, você, o analista gráfico, no caso, a minha pessoa enquanto trade, analisando esse gráfico de 4 horas, como eu mostrei para os amigos, esse gráfico diário, como eu mostrei para os amigos, e o gráfico de 1 hora, que também está, perceba, com os preços abaixo da linha de 72, a linha de 72 períodos inclinadas para baixo, a média de 9 abaixo da linha de 72, enfim. No gráfico de 1 hora também a indicação de que eu poderia e deveria estar operando na ponta vendedora nesta paridade. Por isso eu entrei, porque eu tinha o meu setup sendo disparado a hora que, isto é importante, meu amigo, a hora que a média de 9 virou para baixo e perdeu a mínima. Na perda desta mínima, foi o meu ponto de entrada em venda. O meu stop ficando acima do candle que gerou a virada da mínima da média de 9 períodos para baixo. E o meu target, vamos lembrar isto, que é muito importante, o target é o objetivo de um trade, tá bom? O meu target está completamente aberto, ou seja, eu não limito meus ganhos. Eu só irei sair desta operação quando houver um claro sinal de reversão. E quando há um claro sinal de reversão, quando a média de 9 vira para cima e perde a máxima. E então isso tudo, logicamente, no período de 4 horas. Quando isto ocorrer, logicamente eu irei sair do mercado. Por enquanto é isto. Nós estamos trabalhando esta paridade dólar australiano. Por enquanto, como este risco ainda não foi diluído, ou seja, eu ainda não corrigi o meu trade para o meu ponto de entrada, eu estou proibido pela minha forma de trabalho de realizar um outro trade. Eu não posso entrar em outra paridade para não aumentar os meus riscos enquanto eu não baixar esse meu stop de perda para um ponto mais adequado. Mas como esse mercado ainda está andando de lado e não está correndo a meu favor com a força que nós gostaríamos por enquanto, eu preciso esperar que isso ocorra para corrigir o meu stop, ou então para realizar a saída com um lucro pequeno, se a média de 9 virar para cima e perder a máxima, ou até com uma perda pequena.
É isso, pessoal. Muito obrigado. Edilson Correia Trader explicou os motivos de seu trabalho, de sua entrada na paridade dólar australiano. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, até o nosso próximo vídeo. Vamos ver para onde caminhamos com esta operação. Um grande abraço.